Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou à Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público um pedido de investigação contra procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. A apuração requerida por Humberto Martins tem a ver com troca de mensagens de integrantes da Lava Jato que apontariam uma suposta intenção dos procuradores de investigar ministros do STJ. Essas informações foram reveladas em um novo pacote de mensagens da Operação Spoofing, que investigou a ação de hackers na obtenção de informações roubadas de celulares de procuradores da Lava Jato. Os procuradores negam a autenticidade das conversas reveladas pelos hackers e já rejeitaram qualquer intenção de investigar ministros do STJ. Por terem foro privilegiado, esses magistrados só poderiam ser alvo de apuração criminal perante o Supremo Tribunal Federal. Começo essa com você, Guilherme Fiuza. Nós estamos vendo, Vitor, infelizmente, uma postura, né, independentemente até dos ritos aí desses processos, nós estamos vendo uma postura política do procurador-geral ostensivamente refratária à Operação Lava Jato, né? Ou então ele está emitindo sinais muito confusos das reais intenções que ele tem nesse cargo. Mas a gente tem que assinalar que desde praticamente o momento em que assumiu o cargo, ele faz um discurso que agrada a advogado de réu da Lava Jato. Lavajatismo, uma operação abusiva, espetaculosa, que tem dados demais que podem servir para chantagem. Ora, o que nós estamos vendo em relação ao produto da ação dessa força-tarefa? Com toda a sua intercomunicação, sim. Vamos quebrar essa conversa fiada de que o procurador não pode falar com o delegado da polícia, que esse não pode falar com o desembargador, com o juiz. Como assim? Como assim? Que mundo de gabinete é esse que figuras como Gilmar Mendes, né, que é uma espécie de um mentor desse discurso, né, a ideia do lavajatismo, né, tem no ministro Gilmar Mendes aí uma espécie de arauto, né? Então, o procurador Augusto Aras, ele parece ter entrado, né, nesta rota que, como nós vimos, quer, reabilitar o ex-presidente Lula, que é um corrupto condenado a mais de 20 anos de prisão, inclusive por lavagem de dinheiro, e que foi solto por uma manobra, por um casuísmo do STF, que rasgou a sua própria decisão. O STF está ostensivamente atuando através daquela operação de suspeição do Sérgio Moro a partir de um material de mensagens roubadas e de uma literatura mal feita em cima disso, tentando induzir esta ideia de que foi tudo uma conspiração contra o pobrezinho do Lula, que foi salvo pela Manu, pelo Glenn, pelo hacker não sei o que lá, encontrado com uma montanha de dinheiro, que ninguém nunca sabe como é que chegou na mão dele. Foi por acaso. O PT, né, e o seu bando e a imprensa amiga do PT tropeçaram, né, naquele teatrão lá, né, de mensagens roubadas, e com base nisso estão tentando reabilitar, veja você, o ex-presidente Lula, para demonizar a Operação Lava Jato. A má notícia para os que querem, né, dinamitar a Operação Lava Jato, eu não sei se o procurador-geral está nesse grupo, né, mas com ações desse tipo parece estar. Quer dizer, você agir ostensivamente para investigação de integrantes do próprio Ministério Público, que ele lidera, no mínimo é muito descuidado, né? A má notícia para todos eles é que a Lava Jato é uma operação que só morre de suicídio. Pode mudar de nome até se quiser, pode se reconfigurar. Nós vimos ontem, né, denunciados novamente ali aqueles elementos que estão no coração do maior assalto da história do Brasil. José Dirceu, o Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, e 13 pessoas, no geral, que estavam
enfiando a mão nos cofres públicos, né, encobertos por essa lenda, por essa cantilena do progressista, do coitadinho, do que defende os fracos, etc. A Operação Lava Jato é isso, ela não tem como ser freada. Os que estão, ostensiva ou dissimuladamente, tentando ferir a Operação Lava Jato, com toda certeza, dentro do Ministério Público e fora em relação à opinião pública, vão cada vez mais ficar estigmatizados como aqueles que não estão querendo combater o crime. E você, Ana, o que achou dessa iniciativa do Procurador-Geral Augusto Aras? Vale a pena a gente ressaltar mais uma vez aqui, né, como você disse aí, Vitor, que os procuradores aí da Lava Jato, eles não identificam muitas dessas mensagens, essas mensagens não passaram por absolutamente nenhuma perícia. Eu conversei recentemente com a doutora Tameia Danelon, que foi procuradora ali do braço da Lava Jato em São Paulo, e ela me disse que as mensagens não foram periciadas, muitas dessas mensagens trocadas entre os procuradores, muitos deles não lembram dessas mensagens, inclusive. Então, é de se espantar que o Procurador-Geral da República quer investigar os integrantes da Lava Jato baseado não apenas no material roubado, né, no contrabando praticamente, aí, como o Augusto muito bem coloca, mas também no contrabando, no material que a gente não sabe se é verídico, que não passou por perícia nenhuma. O que fica muito claro, Vitor, a cada dia que passa e a cada avanço contra a operação que trouxe, a força-tarefa que trouxe aí um banho de justiça ao Brasil, é como a Lava Jato bota medo em muita gente, em peixe pequeno, em peixe médio, em peixe grande. A Lava Jato se tornou o bicho-papão, o bom bicho-papão aí do Brasil, que está debaixo da cama aí de políticos, ministros e Deus sabe lá onde mais. A verdade é que a Lava Jato põe medo em muita gente. Diga, Augusto. A Lava Jato, por acaso, prendeu algum inocente? Alguém foi para a cadeia sem ter cometido algum crime? O grande problema é que a Lava Jato prendeu figurões. Esse é que é o problema no Brasil. No Brasil, até a Lava Jato, todos eram iguais perante a lei, mas alguns eram mais iguais que os outros. A partir da Lava Jato, esse negócio mudou. E esse é um pecado num país que sempre cultuou a impunidade dos criminosos engravatados, né? Esses grandes empreiteiros e os bandidos do PT que estavam no poder. Quem é que se cumpre a lei? São os procuradores da Lava Jato, os juízes da Lava Jato, os que julgaram os casos ou os réus. Quem é que tem culpa? Isso aí, se você olha, você entrega esse caso para um estagiário do FBI americano, ele resolve em um dia que isso aqui é bandido, o resto não. Só que no Brasil nós temos, eu repito, temos uma nova forma de faroeste, né? O faroeste brasileiro, quando começou, era só bandido perseguindo o xerife, né? O mocinho da história. Aí você piorou de um tempo para cá, a coisa piorou porque os bandidos que perseguiam os xerifes e os mocinhos passaram a contar com o apoio ostensivo dos juízes. Dos juízes, quer dizer, do que deveria entender o trabalho do colega de profissão. O Aras está cansado de saber que promotores e juízes conversam. Está falando sobre aquele material que fala do processo do Lula. Eles conversam antes, ou às vezes durante qualquer julgamento, porque o promotor ele não acusa apenas, às vezes ele pede absolvição. Então isso é comum. Eu tive um irmão promotor, ele conversava com o juiz o tempo todo. O Aras sabe disso. Agora vamos lá, pingos nos is. Nenhum ministro,
de instância superior merece investigação? Não. Mas o que aconteceria se alguém hackeasse os recados trocados pelos ministros do Supremo, sobretudo os que pertencem à mesma bancada, liderada pelo Gilmar Mendes, durante um julgamento que faz aumentar a audiência da TV Justiça? Que tal? Porque na conversa, e é aí que aparece o cinismo deles, o farisaísmo, né, o fingir espanto diante das mensagens trocadas pelos engajados na Lava Jato, digamos que sejam verdadeiras, né? Vamos dar o benefício dessa dúvida aí, ou dessa certeza que os juízes têm do Supremo. Eles falavam certamente de coisas íntimas, particulares. É normal, numa conversa que você fala. Né? Brasileiro fala mal até da mãe, conversas com amigos. Por que não? Por que não? Eles estão abrindo tudo isso. Agora, por que eles tolerariam a quebra do sigilo das mensagens que eles trocam? Não, claro que não. Quando apareceu alguma suspeita de interceptação ilegal de telefonemas, eles ficaram apavorados. Agora, quanto aos procuradores e juízes que apenas procuravam desbaratar o maior esquema corrupto da história, esse estudo deve ser divulgado, deve ser entregue a bandidos, porque o Brasil virou um país pelo avesso. Os juízes que soltam culpados, caso do Zé Dirceu, querem agora prender os que cumpriam a lei. Então é um país muito doido, graças a quem não tem nada de doido, não. Tem muita de malandro. Para fecharmos, com você. Ô, Vitor, desde o início eu falo aqui sobre o direito à privacidade e como são as comunicações entre pessoas que são amigos e, enfim, a comunicação diária. Todas as constituições brasileiras recepcionaram exatamente este sigilo de comunicação. Desde bilhetes, cartas, sempre foi crime violar correspondência, para se ter uma ideia da importância, né? E depois, evidentemente, com o desenvolvimento das comunicações, violar caixa postal de e-mails, violar telefonemas, né, violar sigilo telefônico e assim por diante. Já se questiona, e até no Supremo, sobre o sigilo de uma agenda de uma secretária, para se ter uma ideia como as comunicações são importantes. Então, informação é muito importante, porque pode ser origem de chantagem, pode ser, enfim, origem para desentendimentos. Eu já disse aqui que até mesmo casamento teria dificuldade se houvesse uma abertura total de contas bancárias, de telefonemas, porque um colega de trabalho, uma colega que manda um beijo querido, pode ser identificado como uma traição pela esposa e, na verdade, é um gesto carinhoso de amigos enfim, de pessoas que convivem. Isso pode provocar desentendimentos. E esses desentendimentos caíram pesados demais nesse processo de roubo de mensagens de poderosos. Até o presidente da República, isso está sendo esquecido, foi hackeado por esses bandidos que foram presos e Renan Calheiros apresentou um projeto para anistiá-los, né? Os que fizeram esse hackeamento. Isso sempre rondou por aqui. Gilmar Mendes destilou ódio ali nós passamos aqui naquele julgamento ali sobre imparcialidade, o uso das mensagens pelo ex-presidente Lula, que será julgado na imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, né? Porque ele está convencido, ninguém tira da cabeça dele, de que ele foi investigado pelo grupo da Lava Jato. Né? Ele disse que ele já falou, né, que a desconfiança e pediu para a Polícia Federal ver de que investigaram a mulher dele, o escritório, o gabinete da mulher dele, enfim, que ele foi investigado. E agora isso aí, a grande questão é sobre o STJ. Conversas ali indicariam, e veja bem, são frases soltas que não indicam nada, de que o pessoal da Lava Jato estaria investigando ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça.
Há poucos dias atrás, há 3 dias atrás, um grupo de 8 procuradores, coordenados pelo Deltan Dallagnol, agora mandaram ao STJ, né, à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho, a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Esses procuradores mandaram um ofício dizendo que não tem o menor cabimento, de que não houve investigação e de que eles não reconhecem essas mensagens roubadas como verdadeiras. E dizem que também essas mensagens podem ter sido acrescentadas de dados ou cortado alguns dados. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, garante que as mensagens foram periciadas e que a continuidade das mensagens foram checadas e que elas representam a realidade. Como não há nenhum pedido oficial de nenhuma perícia desse tipo. Então, veja bem como eu tenho razão quando eu digo que nem casamento sobrevive a uma abertura de sigilos, não porque a pessoa faz errado, mas porque há desentendimento, né? Aí uma palavra vira outra. Daí a origem do sigilo, daí a origem de proteção legal às mensagens. Isso aí é um linchamento, uma espécie de vingança. Quem promoveu, quem fez uma investigação séria que mudou o Brasil de rumo e mudou para bem melhor.